Bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. E é com muita gratidão no meu coração que eu venho aqui hoje compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através da Tua Palavra. E, queridos, eu sempre começo o devocional falando da frase do dia, do título, da palavra-chave, do assunto. E por último faço oração, mas hoje eu senti no meu coração de fazer a oração primeiro e depois nós falarmos sobre o devocional. O que o devocional vai nos dizer hoje é sobre ser diligentes com a palavra, sobre examinarmos profundamente para entendermos as verdades da palavra do Senhor, que esse mundo vem com muitas confusões, informações, e nós precisamos estar firmados na palavra para que a gente possa seguir firme, sem desviar para a esquerda nem para a direita, mas olhando somente para o Senhor, sendo guiados e iluminados pela palavra, como diz o Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Então é a palavra do Senhor que nos guia, nos orienta, nos ilumina. E vamos fazer uma oração e que o Espírito Santo possa falar, abrir as nossas mentes, nossos olhos, nossos corações para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, neste dia, Senhor Jesus, que nos colocamos em Tua presença, Senhor. Nós, Senhor Jesus, venhamos buscar entendimento, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que precisamos ser diligentes à Tua palavra, obedecer fielmente os Seus mandamentos, Senhor, seguir à risca cada ensinamento e viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Senhor, dai-nos discernimento para identificar as mentiras, Senhor, que nos cercam. Pai, que possamos buscar sempre as Suas verdades em meio à confusão deste mundo. Pai, Senhor, que possamos ser reflexo da Tua verdade, trazendo liberdade e esperança, Senhor, para todos ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar o Seu amor, a Sua luz, para que os outros também possam conhecer, ó Pai, a Tua verdade, porque a Tua verdade liberta, Jesus. Pai querido, Davi em Salmos, Senhor, 119, pede, Senhor, ele clama a Ti, Pai, por ensinamento. Deus, que o Senhor possa nos ensinar também, assim como o rei Davi estava ali pedindo, Senhor, que o Senhor ensinasse. Nós também pedimos que o Senhor ensina-nos, Deus, a compreender. Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a viver em pureza e santidade. Pai querido e amado, ensina-nos, Senhor, a obedecer de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar dia após dia, Senhor, em nossas vidas a Tua palavra. Dai-nos discernimento, Senhor, para compreender qual, Senhor Jesus, a Tua vontade para as nossas vidas. Discernimento, Senhor, para entender e identificar, Senhor, todo o mal. Pai querido, abre nossos olhos para que possamos enxergar. Senhor, capacita-nos, Pai, para entender, Senhor, a Tua palavra. Revela-nos, Senhor. Dá-nos forças para viver de acordo com ela e a vencer, Senhor, os desafios desta vida. Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós te pedimos. Ensina-nos, Senhor Deus, os Seus mandamentos, os Seus estatutos, os Seus decretos. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser melhor a cada dia. Fala, Senhor, conosco profundamente em nosso coração, Pai, tirando as escamas dos nossos olhos e abençoando, iluminando os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém, queridos. E vamos aqui para a nossa leitura de hoje, que o nosso título diz assim: verdades que libertam. E a palavra do Senhor é a verdade que liberta. Em João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa palavra-chave de hoje é verdade. E a frase do dia diz que a verdade sempre prevalecerá diante da mentira. E falando de verdades, aqui em João 17 fala: santifica-os na verdade,
e a tua palavra é a verdade. Em Salmos 119, 160 diz: a essência da tua palavra é a verdade e todos os teus justos preceitos são eternos. Então, todo tempo, está sendo afirmado que a palavra do Senhor é a verdade. E a leitura em Salmo 119, 4, que diz: tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos, para que sejam diligentemente obedecidos. E o que é ser diligente, queridos, na palavra? É não lermos a Bíblia Sagrada como um livro qualquer ou como um jornal que só lê e deixa de canto, não. Mas é examinar, procurar entender, tudo que está dizendo aqui nessa palavra, porque por falta de entendimento da palavra, nós caímos, nós erramos. Tem um exemplo, assim, de falta de diligência na palavra, já vem lá desde o início da Bíblia, em Gênesis 2, está falando sobre Adão. Deus falou para Adão, que ele não comesse, da árvore da vida, aquela árvore que existia ali no meio do jardim, Mas Adão, talvez faltou diligência para Adão ao ensinar Eva sobre esta palavra, sobre essa verdade, sobre essa informação tão importante, a mais importante ali, que o Senhor tinha passado para ele, Porque em Gênesis 2:17 fala: mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor deixou claro ali para Adão que no dia que comesse, certamente morreria. Não deixou uma dúvida que talvez morresse, não. Talvez morreria, não, que realmente, que certamente morreria. E o Senhor criou Eva, e depois Eva caiu nesse erro em que o Senhor tinha falado tão firmemente ali, tão claramente para Adão, que se comesse daquele fruto, certamente morreria. Eva ali conversando com a serpente, falou para a serpente: não, Deus falou que não é para tocar, não é para comer, que pode ser que a gente morra, que se comer, morrerá, coisa assim, mas tudo muito superficialmente, nada com toda a certeza, como o Senhor falou ali na palavra, certamente morrerá. E a serpente, que sempre é enganosa, como a gente está nesse mundo de engano, muitas palavras podem nos enganar, e palavrinhas como a serpente, disse aqui em Gênesis 3, no versículo 3. Mas o fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerá, não pode tocar nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, e vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, e abriu-lhes então ambos os olhos. E ali, queridos, eles perderam o direito de viver no paraíso, ganharam consciência, veio a vergonha de estar nu, e veio trabalho, veio dor, velhice, mortalidade, por causa de uma desobediência, porque Eva não entendeu o que tinha sido dito, que certamente morreria. Será que faltou diligência de Eva entender o que Adão falou, ou de Adão explicar para Eva que não poderia de maneira nenhuma, que certamente se acabaria tudo, eles seriam expulsos do paraíso? Será que faltou
né, diligência ali, examinar mesmo profundamente, analisar o que Deus tinha falado. Então, a palavra do Senhor que é para ser examinada, né, para ser lida e examinada, para que a gente não caia em erro, em tentação, e tem erros que são assim, que não tem volta, né, queridos, como esse erro que foi cometido ali bem no início da palavra do Senhor, né, bem no início, bem em Gênesis, já se comete esse erro, e desse erro vem todas as consequências, né? Então nós devemos examinar as escrituras, ser obediente às escrituras, não deixar que as vozes do mundo, vozes de serpentes, né, nos enfeitice, nos engane, nos conduza a tentações, a cair em situações sem volta, né? Eu me lembro que o Senhor, em uma noite, me falou muitas coisas sobre o meu irmão. O meu irmão não poderia ir em tal lugar, fazer tal coisa, porque ali o diabo tinha armado um laço para ele que destruiria toda a vida dele, sentimental, espiritual, financeira. E, queridos, infelizmente ele não ouviu a voz do Senhor e caiu no laço, caiu na tentação e sofreu consequências terríveis durante toda a vida. E foi exatamente onde Deus falou para não ir, fez o que Deus falou para não fazer, e o Senhor nos instrui, queridos, através da tua palavra, através de sonhos, através de revelações. O Senhor sempre fala conosco, né? Muitas vezes a gente fica despercebido, né? Tem um exemplo também que Jesus, na caminhada dele antes de ressuscitar, Jesus falou por várias vezes que ele morreria, que ressuscitaria no terceiro dia, né? E então, nós somos muito limitados, né? E os discípulos, e Maria Madalena, Salomé, as mulheres ali que andavam também com os discípulos, estavam sempre com Jesus, ouvindo ele dizer, né, que o Filho do Homem morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Só que elas e os discípulos todos ficavam assim, meio que não entendendo muito bem. É tanto que Jesus, aconteceu tudo o que ele falou, ele foi realmente, né, levado, crucificado, morto. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, só que eles não se deram conta, né, que Jesus, do que Jesus falava todo o tempo, que ele ressuscitaria. Então, se eles estivessem atentos, né, eles estariam sabendo que ele era Jesus, né, pois andava com ele, já tinham visto os milagres, sabiam que ele era Jesus e que ele tinha dito que ele ressuscitaria. Mas não se atentaram para isso, ficaram todos com medo, desesperados, se afastaram, e ali no terceiro dia vinham as mulheres para embalsamar o corpo de Jesus, né? Acordaram cedo com perfumes e foram, e preocupadas quem ia tirar aquela pedra, preocupadas com tudo e menos lembrando que Jesus tinha falado que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, queridos, se elas estivessem atentas, né, ao que o Senhor tinha falado, elas não estariam levando ungüentos, coisas, perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, não, elas estariam indo correndo ao encontro de Jesus, porque sabia que ele já tinha ressuscitado, ou estava para ressuscitar. Então, muitas vezes o Senhor Jesus nos fala e a gente não entende. Nós somos limitados, por isso precisamos examinar muito bem as Escrituras, né? Estou falando aqui de Maria Madalena e as mulheres que foram ali no túmulo, os discípulos, enfim, que não se atentaram para o que Jesus dizia sobre ser crucificado e sobre ressuscitar. Mas eu também, a gente é humano, a gente é vacilante, a gente é limitado, porque quando o Senhor vinha falando para mim, né? Deus falou para mim que no dia 24, que levaria meu irmão. E aí, dia 25, o Senhor já vinha me falando da data do dia 25 e do dia 5, em dezembro. Em janeiro, o Senhor tinha me mostrado 2 caixões. No dia 24 para o dia 25, o Senhor me mandou orar, clamar pela alma do meu irmão, porque o Senhor o levaria. E o meu marido ali no quarto comigo, eu chamei, vamos orar,
porque Deus vai levar Moisés. E meu marido questionou que não, que o Moisés estava forte, saudável, mas enfim, era para eu ter me atentado para tudo que Deus estava falando e passar tudo certinho para todo mundo, de acordo com aquela sequência de revelações que Deus estava dando. Né? Então, no dia 24, Deus falou que ia levar. No dia 25, eu amanheci sobrevoando aqueles campos verdes como se eu fosse um drone. E era um lugar tão maravilhoso, de tanta paz. E eu levantei daquela visão. E logo aqui em casa estava cheio de gente. E 7 da manhã, meu irmão foi para a UTI. E eu ia levar minha tia para outra UTI, onde minha mãe estava internada, porque era o processo do meu irmão e minha mãe internada no mesmo período. E eu fui levar minha tia, e lá com aquelas coisas, distrações todas, eu me lembrei que Deus tinha falado que ia levar meu irmão, mandei uma mensagem para minha irmã Lídia, eu liguei para ela para falar, né, que ela precisava falar para o meu irmão voltar para Jesus. E aí não consegui falar por ligação, mandei um áudio, falei com ela, e minha irmã lá fez o que, né, eu tinha falado para ela, que o Moisés deveria, né, precisava, né, eu falei com muita autoridade, você precisa falar para o Moisés, declarar que ele é 100% dependente de Cristo, que ele se reconcilie com Cristo, aceite novamente Jesus como suficiente Salvador. E eu só sei, querido, naquela tribulação daquele dia todo, eu não parei para falar, gente, olha, Deus me mostrou, né, tal dia, tal data, esse horário, e assim, hoje é dia 25, Deus realmente vai levar Moisés, todo mundo que quiser ir vê-lo, vá até o hospital, que hoje o Senhor vai levar. Estava claro tudo que o Senhor estava revelando, mas nós somos limitados, muitas vezes nós não paramos para refletir, para pensar, para examinar o que Deus está nos falando através da sua palavra, através de revelações, através de sonhos. E nós somos sim, queridos, limitados, né? O tempo já se avançou demais, mas que o Senhor possa tirar, né, das nossas mentes toda a limitação. Desculpa que esse anúncio entrou várias vezes hoje. Que o Senhor tire, né, dos nossos olhos todas as escamas e que possamos entender com clareza tudo o que o Senhor quer nos falar e nos revelar, nos mostrar em nome de Jesus, através da sua palavra, através de sonhos, através de revelações que o Senhor nos dê muito entendimento a cada dia em nome de Jesus. Grande beijo no coração de vocês, que o Senhor fale melhor em cada coração, que o Senhor abençoe cada amado, cada querido que acompanha os devocionais todos os dias, que o Senhor possa mesmo iluminar nossas mentes, nossos corações, tirar as escamas dos nossos olhos, que nós possamos caminhar, andar na clareza do Senhor em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês. Eu nem li, né, o que estava dizendo aqui, o devocional, né? Mais uma parte aqui que está falando, ó, o mundo é repleto de ideias, visões e opiniões que mudam constantemente, diariamente. A ciência traz novas descobertas que alteram entendimentos anteriores. A Bíblia, porém, é imutável e há mais de 2000 anos não precisa de atualizações, pois continua sendo a verdade de Deus Pai. O fato é que muitas vezes as pressões externas nos confundem, nos deixam desorientados, mas em nome de Jesus, nesta manhã o Senhor trará clareza aos nossos corações. E está dizendo que essas promessas são para todos nós, nos conduzem a uma vida próspera. Na palavra do Senhor tem promessas, palavras maravilhosas para nos conduzir a uma vida próspera, abundante e cheia de paz. E troque todas as mentiras que você acabou acreditando ao seu respeito pelas verdades do Senhor. O Senhor é o Deus que cuida de nós, das nossas mentes, do nosso coração. E Ele faz novo todas as coisas. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos liberta, a palavra do Senhor nos liberta. E Deus abençoe. Em nome de Jesus, um grande beijo. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus.